Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui e vamos para a nossa aula de Física do terceiro ano. E o tema da nossa aula é a introdução à Física Moderna. A gente vai falar aí o que é a Física Moderna, né? Vai falar sobre como surgiu a Física Moderna e no final aí a gente vai focar um pouquinho na radiação de corpo negro, né? E na lei de Wien, certo? Então, vamos lá. Bom, o que é física moderna? Coloquei aqui uma imagem de alguns cientistas aí, alguns que são conhecidos por vocês, outros não. Essa imagem aí é da Conferência de Solvay, de 1926, se eu não estou enganado. E nela tem a imagem, a foto aí tirada na convenção com vários dos principais cientistas da era moderna, né? Tanto de física quanto de química aí. A gente tem, por exemplo, os mais famosos aí que foi Einstein, né? A gente tem Bohr, né? do modelo atômico. A gente tem Pauli, né? Lá da química, do princípio da exclusão de Pauli, tanto de física quanto de química. A gente tem Heisenberg, do princípio da incerteza aí, né? Contribuição para a física. A gente tem Schrödinger também, que contribuiu muito para a física e para a química, para o modelo atômico também, né? A gente tem Marie Curie aqui também, ó. Então percebam que todos esses nomes são nomes famosos aí do século XX, tá? E basicamente a física moderna, ela é a física do século XX, né? É a física que se iniciou aí no final do século XIX, na última década ali, para o século XX, certo? Então a gente tem basicamente duas divisões principais, né, dessa física, que é a mecânica quântica e a teoria da relatividade, certo? Na mecânica quântica a gente tem vários nomes importantes, né? Schrödinger foi um nome extremamente importante, Planck é um nome importante que a gente vai estudar, Born é um nome importante, Heisenberg, esses são nomes importantes. E dentro da relatividade a gente tem alguns cientistas que estudaram, mas o principal nome é Einstein, né? Einstein formulou aí, além das contribuições para a mecânica quântica, ele formulou a teoria da relatividade, como a gente conhece hoje. Então, a mecânica quântica e a relatividade são duas partes da física moderna que têm um impacto gigantesco na nossa tecnologia atual. Por exemplo, a gente só pode utilizar celulares hoje, computadores, tablets, tudo isso, graças à tecnologia de transistores, né, de circuitos nanoscópicos praticamente, né, os processadores de computador, tudo isso é graças à mecânica quântica, né, e todo o nosso sistema de navegação aí, GPS, né, e tudo mais, além de outras coisas, é graças à relatividade. Então, são duas ciências que elas estão enraizadas aí na nossa tecnologia moderna, apesar da gente não perceber. Então, a gente tem muita coisa interessante, muita coisa que contribuiu aí para como a gente tem nossa tecnologia hoje. Então a física moderna basicamente ela é a física do século XX, tá? Ela é a física aí do final do século XIX, mas a gente vai colocar especificamente o século XX aí, tá? Então a gente teve muita coisa interessante aí no século XX. Bom, o que acontece? Como surgiu a física moderna? No final do século XIX, existiam dois problemas dentro da física que faltavam para ser resolvidos. Teoricamente, esses dois problemas eles eram coisas, né, que, se fossem resolvidas, a teoria, da física ela estaria completa. Lord Kelvin, o mesmo lá da escala Kelvin, né? Ele era um dos cientistas, né, da área de termodinâmica
que estava aí envolvido em várias coisas dentro da ciência. Por exemplo, ele foi um dos cientistas ali que participou e coordenou a construção da hidrelétrica lá nas cataratas, né? Ele era um cientista que estudava termodinâmica também, então ele sempre estava aí nesse meio da ciência. E ele dizia que existiam duas pequenas nuvens aí, né, dentro da física, dentro da ciência. A primeira pequena nuvem, né, que ele dizia era o experimento de Michelson-Morley. Esse experimento ele basicamente tentava demonstrar a existência do éter, certo? E que era o éter? Bom, a gente tem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas são ondas que necessitam de um meio para se propagar, certo? Elas necessitam do ar, por exemplo, no caso do som, elas necessitam da água, né? Também o som pode se propagar pela água. Elas necessitam de uma corda, de uma mola. Então, ondas mecânicas, elas precisam de um meio de propagação. E as ondas eletromagnéticas, até então, os cientistas achavam que ela precisava também de um meio para se propagar. Eles não sabiam, né, que existia o vácuo e que as ondas eletromagnéticas elas não precisavam de um meio para se propagar, certo? Então, o que eles tentavam provar? Eles tentavam provar a existência do meio que era utilizado pelas ondas eletromagnéticas para se propagar. E eles chamavam esse meio de éter, certo? Então, o que acontece? Eles queriam provar que existia o éter. No século XIX, teve um cara aí chamado Maxwell, né? Se vocês talvez já ouviram falar, esse cara ele foi responsável aí por unificar o eletromagnetismo, basicamente. E aí ele demonstrou aí que existia um valor para a velocidade da luz, né? E que as ondas eletromagnéticas elas eram frutos delas mesmas, ou seja, os campos, né, os campos elétricos e magnéticos eles não precisavam de um meio para se propagar, certo? Eles se induziam. E mais para frente um pouco, Michelson e Morley fizeram um experimento para tentar provar a existência do éter, porém eles na verdade provaram o contrário. Eles conseguiram provar que o éter não existia, certo? Então essa é a ideia aí do experimento de Michelson e Morley que eu vou falar como que funcionou. E aí teve a segunda nuvem aí dita pelo Lord Kelvin, né, que se fosse resolvida fecharia a física, era o problema da radiação de corpo negro. E esse problema ele era chamado aí de catástrofe do ultravioleta. Esse problema ele tratava aí de um problema a respeito da radiação dos corpos, né, negros, no caso a radiação térmica, né? E o problema é que os cientistas da época eles só conseguiam resolver parte desse espectro aqui, né? O que é a ideia desse espectro aqui? A gente teria um corpo absorvendo radiação, absorvendo calor, e aí eles queriam tentar equacionar isso aí, né? Então a gente tem lá o experimento, e eles queriam desenvolver, né, a parte teórica, né? Qual a equação que se assemelha a isso aqui? Como que funciona a dependência aí da energia que ele absorve e emite em relação ao comprimento de onda? Como que vai funcionar isso aí para a radiação dos corpos negros? E aí, né, eles queriam desenvolver a parte da teoria. E várias teorias elas foram utilizadas aí, né? A lei de Wien, por exemplo, ela conseguia prever os pontos máximos aí da curva. A gente teve a lei de Stefan Boltzmann, a lei de Rayleigh-Jeans. Cada uma ela conseguia aí prever uma parte, mas nunca, até então, uma lei ela conseguia descrever completamente essa ideia aqui da radiação de corpo negro.
Então essas eram as duas nuvens aí que Lord Kelvin dizia que existiam no final do século XIX, certo? No começo do século XX, então, esses eram os dois problemas a serem resolvidos. Tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre o experimento de Michelson-Morley, cuja ideia é o seguinte: eles montaram um experimento que emitia uma luz, um feixe de luz para uma fonte de luz, e aí havia um espelho que dividia essa luz em dois feixes, certo? Então a ideia é que se o éter existisse, o que a gente teria? A gente teria esse primeiro caso aqui, onde haveria uma interferência destrutiva, ou seja, esses feixes eles iam separar, porém quem tivesse aí a luz que estivesse viajando contra o éter, ela teria a sua velocidade diminuída, então consequentemente ela não ia se encontrar aqui no final, certo? Então ela ia ter uma interferência destrutiva. Aqui, lógico, tá com bolinhas aí, representado por bolinhas, mas na verdade estão emitindo ondas, tá? E o que na verdade aconteceu foi isso aqui, não houve interferência destrutiva, houve interferência construtiva, e eles não conseguiam, tentaram explicar e não conseguiam, até que lá na frente vão vir algumas pessoas, né? Mas um cara aí vai fazer alguns postulados, né? E aí vai vir com a teoria chamada teoria da relatividade. Quem é esse cara? Einstein, né? Os principais nomes aí dentro da ciência, os mais conhecidos. Bom, essa é a ideia básica. E aí, a consequência das pequenas nuvens. Experimento de Michelson-Morley, que era uma pequena nuvem, era um pequeno problema a ser resolvido, ele gerou uma ciência que tem descobertas até hoje, né? Que é a teoria da relatividade. Então, em 1905, aí, o annus mirabilis aí de Einstein, ele publicou artigos aí sobre a relatividade especial. Relatividade. Depois, em 1915, ele publicou aí sobre a relatividade geral, né? Que em 1919 teve aí alguns experimentos que conseguiram comprovar as ideias dele aí, né? E até hoje, por exemplo, alguns anos atrás aí teve um prêmio Nobel para a descoberta das ondas gravitacionais, né? Então, quando a gente fala de ondas, a gente tem as ondas mecânicas, a gente tem as ondas eletromagnéticas, e aí recentemente foram descobertas as ondas gravitacionais, aí devido à ação dos campos gravitacionais, né? Eles também interferem com a luz. Então, a consequência foi toda uma nova ciência aí para o experimento de Michelson-Morley. E a radiação de corpo negro veio a gerar mecânica quântica. Então, mecânica quântica aí, né, com um trabalho também de Einstein em 1905, foi o trabalho do efeito fotoelétrico. Na verdade, antes teve um trabalho aqui de Planck, em 1904, se eu não estiver enganado, né, sobre energia, né, energia de Planck, a gente vai estudar também. Então, Einstein utilizou o trabalho de Planck para justificar aí o efeito fotoelétrico, que a gente também vai estudar. E aí, toda a nossa mecânica quântica aí, ela foi sendo estudada e desenvolvida nessa época, aí, mais ou menos até 1930, né? Então foram 25 anos, aí, 28 anos mais ou menos de desenvolvimento da mecânica quântica. Então as pequenas nuvens geraram toda a nossa ciência moderna que a gente tem hoje. Bom, vamos falar da radiação de corpo negro.
Primeiro, vamos entender o que é um corpo negro, né? Um corpo negro é um objeto escuro, um objeto preto. O que seria isso? Um corpo negro, para Kirchhoff, que foi o cara que definiu um corpo negro, é um corpo que está em equilíbrio termodinâmico com o ambiente, ele absorve toda a radiação, ou seja, todas as ondas que vêm na direção dele, e ele também emite na mesma proporção essa radiação. Esse seria um corpo negro ideal. Então ele emite na mesma proporção aí, certo? Então aqui um exemplo seria um forno aí muito quente, numa temperatura muito alta, né? Um forno de metal, por exemplo. O que acontece? As ondas aqui de calor, né? A gente sabe que a gente tem ondas eletromagnéticas, né? Então as ondas, o que elas vão ficar fazendo aqui? Elas vão ficar ricocheteando aqui dentro, certo? E aí a gente consegue enxergar, né, uma mudança de cor aqui, certo? De acordo com a emissão de radiação. Então o que acontece? Toda a radiação está sendo absorvida por esse corpo e ela pode ser reemitida aí na mesma proporção. Um exemplo de um corpo negro que não é o corpo negro ideal é o Sol, por exemplo. Mas o que tem a ver com corpo negro? O Sol é amarelo, né? Teoricamente a gente enxerga o Sol amarelo, né? Na verdade a gente nem olha para o Sol, né? Mas a ideia é que o Sol ele absorve a radiação que incide sobre ele. A Terra também poderia ser considerada um corpo negro, né? Qual que era a ideia? É que com um corpo negro, né, a cor de um corpo ele está relacionado à reflexão de uma onda. Então, por exemplo, um corpo vermelho ele absorve todas as outras cores e reflete o vermelho, por isso que a gente enxerga ele vermelho. Um corpo amarelo ele reflete todas as outras ondas e absorve, ele absorve todas as outras cores e reflete o amarelo. Então, teoricamente, um corpo negro ele não poderia ser visto, né? Porque ele absorve toda a radiação, mas em contrapartida ele também emite radiação, né? Então ele seria um corpo negro ou um corpo branco, né? Então fica essa ideia aí, né? Então a ideia que a gente vai precisar usar aqui é que ele absorve toda a radiação, ele também reemite essa radiação. Bom, para aquele gráfico ali que a gente viu nos primeiros slides, qual que é a ideia? Esse aqui é uma relação da emissão da radiação, energia irradiada, tá? Radiação ou irradiação, tá? Pelo comprimento de onda. Então a ideia é que, por exemplo, quanto menor aqui o comprimento de onda, né, maior está sendo a irradiação e, consequentemente, a minha temperatura, né? Então, quanto maior a temperatura, menor vai ser aí o meu comprimento de onda, né? Então, a ideia é que os cientistas eles precisavam descrever isso aqui com alguma equação. E vocês podem ver que isso aqui é uma função esquisita, né? Por quê? Porque a gente conhece quais funções? A gente conhece, por exemplo, a função lá da reta, né? A gente estudou aí no começo do ano a parte de mecânica, a gente relembrou. A gente estudou em física pro Enem, né? A parte de mecânica a gente relembrou lá, por exemplo, a fórmula do sorvete, né? S igual a S0 mais VT, que tinha a forma de reta. Depois a gente viu lá o sorvetão, né? O SVT até ao quadrado sobre 2, que era uma parábola. Mas isso aqui, ó, teoricamente, isso aqui é muito mais difícil, né? Então eles precisavam tentar descrever isso aqui em relação ao comprimento de onda, né? E a frequência, por exemplo. E aí que vem a lei do deslocamento de Wien. A lei do deslocamento de Wien, ela previa aí o valor do comprimento de onda máximo
para cada temperatura, certo? Então, para cada temperatura, a gente tinha uma potência, uma irradiação máxima e um comprimento de onda máximo. Esse comprimento de onda máximo, de acordo com Wien, ele poderia ser dado por uma constante B dividido pela temperatura. Só isso. Então, bem simples, né? Bem tranquilo a gente conseguir calcular aí. E aí entra um detalhe: essa constante B, ela tem um valor fixo aí, tá? De 2,897, vou colocar aqui aproximado, vezes 10 a menos 3 metro por Kelvin, certo? E aí, qual que é a ideia? Para um corpo negro, né, ou se a gente estiver considerando algum objeto um corpo negro, a gente pode calcular o comprimento de onda máximo que ele pode irradiar. Então, ele vai irradiar outros comprimentos de onda, mas a gente pode calcular o máximo, certo? Então, é uma relação bem simples e a gente vai precisar, boa parte das vezes, aí para facilitar o cálculo, usar uma calculadora, tá? Quando a gente for usar isso aí. Então, basicamente, um corpo ele emite radiação. A gente poderia pensar, por exemplo, no corpo humano. Se o corpo humano for considerado um corpo negro, né? Qual que é o comprimento de onda máximo que ele emite? A gente poderia pensar, qual que é a temperatura do corpo humano? A temperatura do corpo humano é de 36 graus Celsius. Vou colocar aproximado. Certo? Mas essa temperatura aqui em Kelvin, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser 36 mais 273, né? Para a gente fazer a conversão aí. Mais 273. Colocar aí. Então seria 309 Kelvin. Sempre usem em Kelvin. Faça essa conversãozinha aqui, tá? Então qual que seria o comprimento de onda máximo que o corpo humano emite? Ele tem que emitir o B, né? 2,897 vezes 10 a menos 3, dividido por 309. Então, 2,897 dividido por 9 vai dar mais ou menos Bom, continuando aí, nosso lambda máximo, então ele vai ter que ser o B, né? Que é o nosso 2,897 vezes 10 a menos 3, dividido por 309. Ele vai dar mais ou menos 9,375 vezes 10 a menos 6 metros. Então, esse é o comprimento de onda máximo aí que é emitido, certo? Então a gente pode pensar, se a gente for olhar no espectro aí, né, de região, claro que a gente não consegue ver o que o corpo humano emite, mas isso aqui está na região do infravermelho, certo? Então isso aqui está na região do infravermelho, quer dizer, o corpo humano ele está emitindo calor, né? A gente tem uma temperatura diferente de zero, então a gente consequentemente emite radiação, tá? Então essas são as principais ideias aí. Agora vamos calcular aí, vamos fazer um cálculo da temperatura do Sol analisando a frequência, tá? Ó, o Sol emite radiação magnética na região do amarelo. Então a gente tem várias regiões que ele emite aí, mas ele emite na região do amarelo com frequência, né, de 5,3 vezes 10 a 14 Hz, certo? Bom, se eu lembrar lá da minha relação, né, comprimento de onda e frequência, a gente tem aí o que? A velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava, é uma constante. Ela sempre vai ser, para ondas eletromagnéticas, né? Sempre a gente pode pegar o comprimento de onda
vezes a frequência. Só para a gente relembrar isso aí, tá? Aí a pergunta é a seguinte: de acordo com a lei de Wien, para a temperatura aproximada do Sol. Bom, como que a gente vai calcular isso? Vamos lá. A gente tem essa relação aqui, né? E a gente tem a relação da lei de Wien, que é o lambda máximo, né? Vai ser o B dividido por T. Bom, se a gente pegar essa relação aqui e fizer o seguinte, ó. Meu lambda, ele é igual a velocidade da luz dividido pela frequência. Quer dizer, eu posso relacionar as duas coisas, ó. Certo? Eu posso calcular o lambda primeiro e depois calcular o T, né? Ou eu posso simplesmente jogar aqui e isolar. Então eu vou fazer do jeito mais tranquilo. Primeiro calcular o lambda. Tá? Então vamos lá. Nosso lambda, ele é igual a 3 vezes 10 a oitava, né? Que é a velocidade da luz, a gente já falou, dividido pela frequência, que é 5,3 vezes 10 a 14. Esse lambda, então, vai dar o quê? Esse é o lambda, né, o comprimento de onda do amarelo. Então, 3 vezes 10 a oitava dividido por 5,3 SP14 vai dar aí aproximadamente 5,66 vezes 10 a menos 7 metros. Se vocês forem olhar no espectro, o comprimento de onda lá do amarelo vai ser 570 nanômetros, né? Que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. O nanômetro é 10 a menos 9, perdão, que está bem aproximado, né? Então agora a gente quer calcular a temperatura. Vamos lá. Se eu quero calcular a temperatura, eu posso substituir aqui o lambda, 5,66 vezes 10 a menos 7, que é igual o B, 2,897 vezes 10 a menos 3, dividido aí pelo T. O T é o que a gente quer encontrar. Ok, então o T, ele vai ser quem? Ele vai ser esse valor dividido por esse valor. Certo? Então, 2,897 S menos 3 dividido pelo 5,66, que vai dar aí 5.118 Kelvin. Então quer dizer que a temperatura do Sol aí é em torno de 5.000 Kelvin, né? Para ele poder irradiar aí essa frequência do amarelo, tá certo? Pessoal, é isso então. Até mais. Boa sorte nos exercícios. Espero que tenham entendido e até a próxima.